Saiu a análise da Petrobras. Bora ver. Seguimos agora com a análise da empresa Petrobras, feita pelos integrantes Juliano Candizzani, Felipe Arantes, Júlia Saraiva, Matheus Castro, Matias Simonetti, Vitor e Rafael Felipe. A Petrobras, formalmente conhecida como Petróleo Brasileiro S.A., é uma empresa de economia mista controlada pela União e rege-se principalmente pela Lei das Sociedades por Ações e pelo Estatuto Jurídico das Estatais. A principal atividade da Petrobras é explorar, produzir e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos, bem como atividades relacionadas à energia. A empresa opera tanto no Brasil quanto internacionalmente, competindo no mercado livre, mas também pode realizar atividades dirigidas pelo interesse público. Conforme determinado por lei ou acordos com o governo, essas atividades são avaliadas para garantir que quaisquer diferenças entre as condições de mercado e os resultados operacionais sejam compensadas pela União. Esses são os indicadores que analisaremos. Passando-se agora para a opinião dos auditores independentes, esta por sua vez foi feita pela KPMG Auditores Independentes e foi verificado que nos anos de 2020, 2021 e 2022, elas apresentaram-se os dados fornecidos de forma adequada em relação à posição patrimonial e financeira da Petrobras, bem como em relação ao desempenho de suas operações e fluxos de caixa. Vale ressaltar também que estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em relação a normas internacionais. A partir da análise da liquidez, é possível notar que a Petrobras conseguiu pagar todas as suas dívidas de curto prazo com os ativos circulantes durante os 3 anos analisados. Entretanto, o índice de liquidez seca é inferior a zero, o que indica que a empresa não consegue pagar suas dívidas de curto prazo com os ativos circulantes sem o estoque. A companhia também não tem a capacidade de pagar os passivos circulantes somente com os recursos do caixa, visto que a liquidez corrente também é inferior a zero em todos os anos, variando de 0,4 para 0,3. Através da análise dos prazos médios, é possível perceber que o ciclo operacional teve uma diminuição considerável durante os anos, devido a uma diminuição no prazo do recebimento dos estoques. Entretanto, o ciclo financeiro se manteve constante, visto que houve um aumento do prazo médio de pagamento dos fornecedores que não foi compensado pelo aumento dos estoques. Vamos agora para a análise de endividamento. Entre 2020 e 2022, a proporção de capital próprio da Petrobras aumentou de 32% para 37%. Esse crescimento sugere uma melhoria contínua na estrutura de capital da empresa, diminuindo a dependência de dívidas externas e fortalecendo sua posição financeira. Observamos uma variação no capital operacional, refletindo flutuações nas obrigações operacionais ao longo dos anos. Interessantemente, houve uma redução proporcional no capital financeiro em 2022 comparado a 2021, o que pode indicar uma gestão eficaz das dívidas financeiras, possivelmente através de reduções de empréstimos ou renegociações de dívidas existentes. O endividamento total mostrou uma leve redução de 68% em 2020 para 63% em 2022. Essa tendência de desalavancagem sugere uma estratégia consciente de redução de dívidas, embora o índice de cobertura de juros continue negativo, indicando desafios na geração de lucro operacional suficiente para cobrir os juros, um ponto de atenção para futuras operações financeiras. Notavelmente, o índice de dívida líquida sobre EBITDA melhorou drasticamente, caindo de 21 em 2020 para 1,7 em 2022. Essa melhoria demonstra uma capacidade significativamente maior da empresa de pagar sua dívida ajustada pelo EBITDA, refletindo uma gestão financeira mais eficiente. Paralelamente, houve um aumento impressionante na margem líquida e no giro do ativo, com margem líquida subindo de 2% em 2020 para 29% em 2022 e o giro do ativo melhorando, o que reflete uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receitas. O ROTA melhorou 1% para 19%, indicando um retorno substancialmente melhor sobre os ativos totais. A alavancagem diminuiu, enquanto o ROI aumentou dramaticamente de 2% em 2020 para 50% em 2022, mostrando que a empresa está usando menos dívida para gerar um retorno maior para os acionistas. Além disso, o ROI e o ROIC se recuperaram significativamente, com o ROI saltando de menos 21% em 2020 para 40% em 2022 e o ROIC de menos 4% para 25%, demonstrando uma recuperação robusta e uma maior eficiência na utilização de capital investido. Ao analisar a rentabilidade da empresa, é possível observar um pequeno crescimento na margem bruta, representando um ganho de 8% com a atividade principal. Também destaca-se o substancial aumento na margem EBITDA, indicando o crescimento dos ganhos operacionais da empresa em relação à receita líquida. Além disso, a margem líquida também registrou uma melhora significativa, refletindo um ganho nos lucros da empresa após considerar todas as despesas financeiras e impostos. Nessa perspectiva, o aumento de ambas as margens sugere uma maior rentabilidade, corroborada pelo aumento da ROI, que mostra a eficiência em transformar o capital do sócio em lucro líquido, e também uma notável melhora na ROIC, demonstrando a eficácia do capital investido em gerar lucro operacional. O giro do ativo e o giro do ativo líquido aumentaram, mostrando que a empresa está tendo melhor aproveitamento das vendas em relação ao investimento e investimento líquido, respectivamente.
Agora, analisaremos a geração de caixa da Petrobras de 2020 a 2022, abrangendo as principais mudanças e tendências ao longo desses anos. Começamos com o FCO. Em 2020, ele foi de 148 bilhões de reais, influenciado pelo lucro líquido baixo de apenas 6 bilhões, devido à queda dos preços do petróleo causada pela pandemia. Além disso, despesas com depreciação e perdas judiciais somaram mais de 115 bilhões. Em 2021, o FCO subiu para 203 bilhões, impulsionado por um lucro líquido do exercício de 107 bilhões e pela redução das perdas com impairment. Já em 2022, o FCO continuou a crescer, alcançando 255 bilhões, influenciado tanto pelo lucro líquido de 189 bilhões, que refletiu o aumento das atividades da exploração e produção, quanto pela estabilização das variações cambiais e encargos financeiros não realizados. Quanto ao FCI, em 2020 registrou um valor negativo de 23 bilhões, refletindo altos investimentos em ativos mobilizados intangíveis, custando aproximadamente 30 bilhões. No entanto, em 2021, o cenário mudou para um fluxo positivo de 11 bilhões, resultado do aumento significativo dos recebimentos pela venda de ativos, sugerindo um ano de realinhamento estratégico com provável resposta às incertezas do mercado de petróleo ainda afetado pela pandemia. Em 2022, o fluxo voltou a ser negativo, mas de apenas 4,3 bilhões, indicando uma continuidade dos investimentos em ativos custando cerca de 50 bilhões, mas que foi amortecido pelo recebimento de 24 bilhões por desinvestimentos. Sobre o FCF, observamos uma tendência de aumento do pagamento de dívidas e dividendos ao longo dos anos. Em 2020, o fluxo foi negativo de 101 bilhões, passando a ser de 264 bilhões negativos em 2022, refletindo uma política mais agressiva de remuneração de acionistas e de aumento de pagamento de dívidas. Por fim, sobre o saldo de caixa equivalentes, o ano de 2020 foi marcado por uma significativa geração de caixa. A Petrobras começou seu ano com reserva de 29 bilhões, mas possivelmente, graças à recuperação dos preços do petróleo no segundo semestre, conseguiu dobrar seu saldo de caixa, atingindo 60 bilhões. Em 2021, houve uma leve redução de 2,5 bilhões no saldo de caixa, refletindo um ambiente ainda instável e o impacto de investimentos significativos e pagamento de dívidas. Apesar dessa redução, a empresa manteve uma reserva robusta de caixa, demonstrando prudência e capacidade de manter liquidez em um cenário de investimentos intensos e desafios econômicos. No ano de 2022, houve uma redução mais acentuada no saldo de caixa, de 16,7 bilhões, impactada pelo aumento do pagamento de dividendos e amortização da dívida, como refletido no FCF negativo e aumento no ciclo financeiro, apresentando um saldo final de 41,7 bilhões em caixa equivalentes. A Petrobras, durante o período analisado, conseguiu resultados operacionais e financeiros excelentes, cumprindo sua meta do endividamento antes do previsto. A empresa também alcançou uma forte geração de caixa operacional, impulsionado pela gestão eficiente do portfólio e dos investimentos em ativos resilientes de classe mundial. A produção de óleo e gás atingiu níveis significativos, destacando-se a entrada em operações de projetos importantes no pré-sal, da Bacia de Santos e na Bacia de Campos. A estratégia financeira da empresa inclui a manutenção da estrutura de capital ideal e a maximização de geração de valor. A antecipação da redução do endividamento bruto permitirá o cumprimento da política de remuneração aos acionistas, mantendo a sustentabilidade financeira da empresa. O conjunto dessas estratégias foram cruciais para o sucesso da Petrobras durante esse período.